Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro, rodada 17 chegando com tudo. Meus amigos, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, tá? Que isso aí ajuda muito no crescimento do canal. Dê essa moral pro DJ, mete o dedo no like, compartilhe os nossos vídeos para eu sempre estar aqui enviando vídeos e ajudando vocês a mitarem nas suas ligas, nos seus campeonatos que vocês disputam aí com seus respectivos times. Valeu, rapaz? Então, dê essa moral pro DJ, mete o dedo no like, compartilhe os nossos vídeos para quem você puder, para os grupos de WhatsApp, Telegram, grupo da família, grupo da pelada, grupo da escola, enfim, dê essa moral pro DJ e vamos que vamos para a rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, fizemos aí 60,97 pontos, tá? Foi uma pontuação até interessante, né? Pela uma rodada que decepcionou muito os cartoleiros, a gente esperava mais da rodada e não foi o que aconteceu. O Flamengo, por exemplo, jogando em casa decepcionou, todo mundo achando que o Flamengo ia amassar o América, ia vencer muito bem, ia inclusive segurar um SG, acabou não acontecendo, o América fez um gol, quase vence, o Flamengo foi empatar no finalzinho da partida, com a assistência do monstro Arrascaeta e o gol do Vitor Hugo. Então, o Flamengo decepcionou, muitos times decepcionaram, muitos jogadores decepcionaram e a rodada ficou numa pontuação mediana. Mas vamos que vamos, esquecer a rodada 16 e começar a rodada 17. Rapaziada, tá aqui na telinha o meu Instagram, é aqui que eu posto tudo pra vocês. Então você que ainda não me segue no Instagram, dê essa moral pro DJ, segue o DJ lá, DJ Cartoleiro, simples, colocou lá, DJ Cartoleiro, já vai aparecer. Vocês seguem, que vocês vão ficar sempre sabendo das informações de todos os meus times, ó, time principal, time valorização, time rascunho, que eu sempre posto um time rascunho antes, para a gente ter uma base, né, uma noção de como vai ficar o nosso time principal, o desempenho dos times, enfim, e outros vídeos interessantes aí para vocês. Time dos parceiros também, inclusive live todos os sábados, tá? Às 10h30 da manhã. Eu, Zord Game, Anderson Carioca, Marcelo Carneiro, Catazinho, meu sócio no plano de sócio, Rodrigo do Resenha de Boteco, Anderson Carioca, enfim, essa rapaziada a gente forma o time dos parceiros todos os sábados, live às 10h30 da manhã. Rapaziada, sem mais delongas, vamos ao que interessa, montar aquele time para vocês, bacana, mas antes vamos falar dos jogos da rodada 17 que vai acontecer, jogos interessantes, duelos interessantes. E tá aí na telinha, ó. Fluminense e Santos. Fluminense perdeu, né, o último jogo da rodada 16, perdeu fora de casa. O Fluminense está com um desempenho muito abaixo quando vai visitar, não consegue vencer. E agora vai jogar como mandante, vai pegar o Santos, está numa fase ruim também. Poderia ter vencido o Botafogo, líder do campeonato. Abriu 2-0 e acabou não vencendo, né? O Santos deixou o Botafogo empatar e por pouco o Botafogo não vira e sai vencedor. Mas o jogo terminou empatado, Santos 2, Botafogo 2. Então vamos lá. Fluminense e Santos. Fluminense jogando em casa, o 7º colocado contra o 14º. Botafogo e Curitiba. Esse jogo sim, muitos cartoleiros ficarão de olho. É o primeiro colocado contra o 18º colocado. São Paulo e Bahia. São Paulo também vem fazendo uma campanha muito bacana, né? Desde a chegada do Dorival, o São Paulo vem crescendo e vem não decepcionando seus torcedores. Então, principalmente em casa, grande chance de vencer. É o 6º colocado contra o 17º. Corinthians e Vasco. O Vasco realmente não consegue vencer. O técnico lá, acho que o argentino, se eu não me engano, estreou em casa contra o Atlético Paranaense, perdeu de 2-0. Vasco sem a sua torcida. Então o Vasco realmente está numa fase muito complicada. Está começando a perigar, vai abrir o segundo turno. Se continuar assim na última colocação, faltam 2 jogos para terminar, 2 rodadas para terminar o segundo turno e o Vasco não dá sinais de melhoras. Enfim, Coritiba, o Corinthians é o 15º contra o 20º. Goiás e Grêmio, 16º contra o 2º colocado Grêmio. 13º Atlético Mineiro contra o Flamengo, 3º colocado. Internacional Cuiabá, 10º contra o 12º. Atlético Paranaense Cruzeiro é o 5º colocado contra o 11º. Fortaleza e Bragantino, 9º contra o 8º. E para terminar a rodada, América Mineiro e Palmeiras. Se bem que eu acho que essa
não está na ordem, se eu não me engano, não está na ordem dos jogos da rodada 17. América Mineiro e Palmeiras é o 19º contra o 4º colocado. Quero destacar alguns jogos, né, que eu acredito que os cartoleiros ficarão de olho nesses jogos. Com certeza o jogo do Botafogo e Curitiba. O Botafogo jogando em casa é um time difícil de ser batido lá no tapetinho. No tapetinho, Botafogo é o bicho. Então o Botafogo vai ficar de olho, os cartoleiros ficarão de olho nesse jogo, né? Botafogo e Curitiba, grande chance de SG do Botafogo. Eu acho que São Paulo e Bahia também. O São Paulo está numa fase muito boa jogando em casa, né? Corinthians e Vasco, né? O último colocado contra o 15º. Corinthians melhorou bastante, né? Vem uma sequência boa sem perder, né? Vitórias e empate. Então o Corinthians tem grande chance de vencer o Vasco, que não consegue vencer tanto fora de casa como dentro de casa. Então o Corinthians tem grandes chances de segurar o SG, inclusive vencer o Vasco, tá? Outro jogo é que os cartoleiros ficarão de olho, talvez o Internacional e o Cuiabá, né? O Internacional é um time que toma poucos gols jogando em casa, contra um Cuiabá que vira e mexe, tira o SG de muitos times aí, de muitos cartoleiros. Mas o Internacional é um time chato, enjoado, principalmente em casa. Atlético Paranaense e Cruzeiro, outro jogo aí que a rapaziada vai ficar de olho. Atlético Paranaense jogando em casa, é um time forte, Vitor Roque matador. E eu acho que são esses jogos aí, talvez um América Mineiro e a Palmeiras. O Palmeiras, acredito eu que seja... Acredito não, é o favorito a vencer, né? O Palmeiras tem muito mais time, mas o América Mineiro viu o que fez, né? Contra o Flamengo, visitou o Flamengo e por pouco não vence o Flamengo. Então hoje a gente não dá para cravar se realmente o Palmeiras vai vencer o América, se vai empatar, se vai tomar gol, enfim. Mas mesmo assim eu acredito na vitória do Palmeiras e até mesmo no possível SG. Então é isso, rapaziada. Esses são os jogos que acontecerão na rodada 17 do Brasileirão. Então vamos lá montar um time rapidamente para vocês. Um time esboço, tá? Vamos esboçar um time aqui, um time rascunho, para a gente ter uma noção de como ficará o nosso time para a rodada 17, beleza? Então vamos vender aqui o nosso time e vamos começar nas nossas indicações. Começar pelo goleiro, né? Para essa rodada 17, o Fábio, o Lucas Perry e o Bento, já de cara, ó. Os 3 primeiros goleiros aqui são ótimas opções para a rodada. O Fluminense vai enfrentar o Santos com dificuldades de vencer quando visita, e até mesmo jogando em casa, né? Você viu que saiu vencendo, né? O Botafogo abriu 2-0 e o Santos deixou empatar e por pouco o Botafogo não vence de virada. Mesmo assim, o Fábio é um goleiro que vem salvando o Fluminense em algumas partidas. 61 defesas tem o Fábio. Então o Fábio jogando em casa ou fora de casa é um goleiro que vira e mexe, faz um bom papel e sempre está ajudando o Fluminense. Então o Fábio é uma ótima opção para a rodada, assim como o Lucas Perry. Isso aí, o Lucas Perry, sem comentário, primeira vez em várias rodadas, desde a rodada 1 até a rodada 15, que o Lucas Perry não negativava. O Lucas Perry negativou contra o Santos, né? O Botafogo empatou, o Lucas Perry tomou 2 gols e acabou a partida com menos 2 pontos. Então foi a primeira vez que o Lucas Perry negativa, mas isso não tira o que ele fez até hoje. O Lucas Perry realmente é um goleiro que vem salvando muito o Botafogo, vem se destacando com defesas, 67 defesas que tem o Lucas Perry até o momento. Então um goleiro que jogando em casa, grande chance aí de segurar esse jeito e fazer ótimas defesas. Então o Lucas Perry é uma ótima opção para a rodada. Assim como o Bento também, ó, nas últimas 3 rodadas não negativou. Terminou a rodada 16 com 7 pontos. Lucas Perry jogando em casa contra o Cruzeiro, que também está decepcionando, não vem atuando muito bem. Então o Atlético Paranaense acaba sendo o favorito a vencer esse duelo, tá? Agora, os goleiros mais baratos que eu posso indicar para vocês, ó, o Everton talvez seja uma opção interessante, vai visitar o América. O América dá trabalho para goleiro jogando em casa ou fora de casa. Então o Everton pode pontuar sim contra um América. Até porque o Palmeiras precisa vencer e o América vai ter que se segurar para o Palmeiras não vencer. Então o Everton acho que vai ter trabalho nesse duelo aí, tá? Cássio também é outro goleiro interessante. Eu acho que para essa rodada temos bastante goleiros à disposição dos cartoleiros. O Cássio é outra opção interessante, que vai enfrentar um Vasco, possível SG pela frente, ó. 9,50 fez o Cássio na última rodada. Então o Cássio é uma opção interessante para a rodada. O Roquete também vai enfrentar um Cuiabá, chance de SG, ó, terminou a rodada 16 com 9 pontos, o goleiro Roquete,
ou Rocket, não sei como é que se pronuncia o nome dele. É um goleiro que já iniciou fazendo um bom papel. Então tem grandes chances aí de pontuar, principalmente jogando em casa. O Rafael de São Paulo também, ó, outra opção interessante, jogando em casa contra o Bahia. Grande chance aí de um possível SG talvez. E até porque os jogadores do Bahia, né, dão um trabalho para goleiro. Então o Rafael, mesmo jogando em casa, acredito eu que tenha algumas defesas a seu favor. Então o Rafael também é uma boa opção. Acho que opção para goleiro temos muitas opções interessantes, tá? O Matheus Cunha, tá? O Matheus Cunha também, apesar de jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, é um goleiro que vem pontuando muito bem e pontua alto. Se bem que a média melhor dele é quando joga em casa. Quando visita, a pontuação dele não é tão boa assim. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma opção interessante para a rodada. E o Everton do Atlético Mineiro também é uma opção interessante. Então vamos lá. A minha primeira opção para essa rodada eu acho que eu gostei da atuação desse goleiro do Internacional, né? Estreou aí, não pesou a camisa, estreou muito bem fora de casa contra o Bragantino. O Bragantino, um time enjoado jogando em casa, e conseguiu um empate e fez boas pontuações e fez boas defesas, terminou com 9 pontos. Então é um goleiro que eu gostei muito da atuação dele, então acho que é uma opção interessante para a rodada, o Rocket. Tem o Cássio também, boa opção para a rodada. Temos o Everton do Palmeiras, que eu gosto bastante. Mas eu vou de Rocket do Internacional, beleza? Vamos começar assim, com esse goleiro que eu gostei da atuação dele. E vamos partir para a zaga. Vitor Cuesta, sem sombra de dúvida, é uma das melhores opções para a rodada. O Nino também, jogando em casa contra o Santos, né? Se bem que o Nino vem decepcionando, né? Começou até bem o Campeonato Brasileiro, mas depois caiu muito de produção. Assim como um todo do Fluminense caiu muito de produção. Mas o Nino não deixa de ser uma opção interessante, principalmente em bolas aéreas. Então o Nino acaba se tornando, para essa rodada, uma opção interessante, tá? Arboleda também vem jogando muito bem aqui, ó. Olha aqui as pontuações do Arboleda nas últimas 5 rodadas. É um zagueiro que eu gosto bastante. 16 desarme tem o Arboleda. É um zagueiro que é muito bom em bola aérea, tá? Então a bola aérea pode ser um fator interessante nesse duelo. E o Arboleda é uma opção muito interessante para essa rodada, beleza? Mas quem eu posso indicar para vocês aqui? Eu acho que o Thiago Heleno também, né? Jogando em casa contra um Cruzeiro, o Thiago Heleno também, ó, não decepciona. Faz umas pontuações interessantes. E o Thiago Heleno, possível SG, pode ser sim, uma opção interessante para a rodada. Deixa eu ver aqui quem posso indicar mais uma vez. O Gil do Corinthians, né? Pode ser uma opção interessante para essa rodada. Vai enfrentar um Vasco que não consegue vencer fora de casa nem dentro de casa. Então o SG do Corinthians é muito possível de acontecer. E o Gil acaba se tornando uma opção interessante para a rodada pela equipe, né, que ele tem pela frente, que é o Vasco, que está decepcionando a cada rodada. Então, ó, terminou a rodada 16 com 7,50 o Gil, né? E é uma opção interessante para a rodada. O Gil. Mais quem eu posso indicar para vocês? Para goleiro. Ó, Felipe Sampaio também fez uma atuação interessante na última rodada contra o Santos, mesmo tomando gol. Terminou com 2,70 de pontuação. Quase fez um gol no finalzinho. A pontuação dele poderia ser melhor. Mas pelo possível SG que o Botafogo tem, vai enfrentar um Coritiba. O Felipe Sampaio, caso ele seja titular, né, ele está com provável aqui, mas não sabemos de fato se vai ser ele mesmo ou não. Acaba se tornando assim uma opção interessante para a rodada. Bruno Mendes do Corinthians também, ó, pelo duelo, né, vai enfrentar um Vasco que não vence fora nem dentro de casa. Então o Bruno Mendes acaba se tornando uma opção interessante para a rodada, beleza? Eu acho que são esses jogadores aí. A dupla do Palmeiras também eu acho interessante, mesmo visitando o América, né? O Murilo tem uma bola aérea muito boa, o Gustavo Gomes também. Então são dois jogadores que, mesmo tomando gol, conseguem pontuar, conseguem mostrar algo.
Então são jogadores que eu gosto bastante, mesmo jogando fora de casa, beleza? Então, vamos lá. A minha dupla de zagueiro vai ser o Victor Cuesta, do Botafogo, tá? Victor Cuesta do Botafogo. E eu tô entre... Eu vou de Arboleda do São Paulo, tá? Tá numa fase muito boa. Arboleda, 16 desarmes, 4 jogos sem sofrer gols. Aqui, ó. E vem pontuando, né, uma pontuação razoável. Então acredito que o Arboleda seja uma opção interessante. Se bem que o Corinthians vai receber o Vasco, que vem decepcionando. Então acho que o Gil acaba se tornando uma opção interessante. Não só o Gil, como o Bruno Mendes, né, que custa baratinho e vem fazendo bons jogos quando participa da partida, né? 7 desarmes, 3 jogos sem sofrer gols. Então o Bruno Mendes acaba se tornando uma opção interessante para essa rodada, beleza? Então acho que eu vou de Bruno Mendes, pelo menos por enquanto, né? Pelo duelo que o Corinthians tem pela frente, que é o Vasco da Gama. Então tá aí, ó, Bruno Mendes e Victor Cuesta é a dupla de zagueiro nossa, pelo menos por enquanto, gente. Lembrando a vocês que é um time rascunho, um time esboço. A gente está começando a ver quais são as melhores opções para a gente poder definir o time principal para a rodada 17, beleza? Partindo para as laterais, Marcelo, ótima opção para a rodada. O Marcelo sempre quando está jogando pontua aqui, ó. Fez 6,20 na rodada 15, fez 15,30 na 16, na 14. Então, o jogador que quando está em campo, ele pontua muito bem. 10 desarmes e uma assistência. Vai receber o Santos agora jogando em casa. O Fluminense vem de derrota. Eu acredito que contra o Santos, o Fluminense pode ser um outro Fluminense, né? Precisa vencer, precisa subir na tabela. E o Marcelo é uma ótima opção para a rodada. Eu acho que o Marlon Ayrton Lucas para essa rodada eu não escalaria, né? Apesar de ser muito caro, vai ter duelos difíceis pela frente. E o Marlon decepcionou, quer dizer, não decepcionou tanto, né? Fez 4,60, mas mesmo assim eu não escalaria o Marlon nem o Ayrton Lucas para essa rodada, que são duelos difíceis, né? O Flamengo vai visitar o Atlético e o Cruzeiro vai visitar o Atlético, então vai ser difícil da gente escalar o Marlon e o Ayrton Lucas para essa rodada. O Sander também eu acho interessante aqui, ó. Olha os scouts do Sander nos últimos jogos. Terminou a rodada 16 com 13,30 e quase ninguém comenta do Sander, fala. Os cartoleiros preferem, dão mais ideia para os jogadores medalhões, digamos assim, e esquecem dos jogadores que estão nos times pequenos, entre aspas, né? Que é o caso do Goiás. O Sander é um jogador que vem se destacando na equipe do Goiás, e a equipe do Goiás é uma equipe que dentro de casa dificulta muito quando os adversários vão visitá-lo. Então o Sander vem fazendo um bom papel, jogando muito bem, ó, e fazendo pontos interessantes. Então o Sander acaba se tornando uma opção interessante, jogador com 40 desarmes e 3 assistências, tá? Vai receber um Grêmio, então o Sander é uma opção interessante para a rodada. René também, ó, uma opção interessante jogando em casa. Terminou a rodada 16 com 12,40 pontos. Jogador interessante. O Internacional tem grande chance de segurar um SG. Então o René acaba se tornando uma opção interessante, ó. 30 desarmes tem o René até o momento. Deixa eu ver aqui, ó. Bruno Pacheco, né, vai receber o Bragantino. Jogador que vem pontuando muito bem. 31 desarmes, 3 assistências tem o Bruno Pacheco. Então, nesse duelo aí contra o Bragantino em casa, o Fortaleza também precisa voltar a jogar bem, né? Vem decepcionando aí nos últimos 2 jogos, se eu não me engano. Acho que empatou e perdeu, se eu não me engano agora, se não me falha a memória. E o Fortaleza precisa se recuperar. E agora vai receber o Bragantino, grande chance de vitória. E o Bruno Pacheco, uma opção interessante para a rodada. Os dois laterais do Botafogo, de Plácido e Marçal, sem sombra de dúvidas, ótimas opções para essa rodada. O de Plácido vem jogando muito bem, aqui, ó, fazendo altíssimas pontuações, principalmente em casa. E o Marçal, que ficou um tempinho afastado, ó, já voltou arrebentando a boca do balão, fazendo boas pontuações, né? Uma assistência, 18 desarmes tem o Marçal, e o de Plácido 3 assistências, 1 gol e 36 desarmes. Então, ó, uma dobradinha dos dois laterais do Botafogo é uma ótima opção para esta rodada. Samuel Xavier também, ó, correndo por fora, uma boa opção para a rodada, jogando em casa contra o Santos.
Caio Paulista, também que avança muito, muito participativo. O Caio Paulista já tem 2 assistências e 10 desarmes, terminou com 4,23 na última rodada. Então o Caio Paulista também pode ser uma opção interessante. O Fagner do Corinthians, pelo duelo que tem pela frente, que é o Vasco, né, acaba se tornando uma opção interessante. 6,90 terminou a rodada 16, tem 21 desarmes e 1 assistência. O Fagner. Kelvin do Atlético Paranaense, coloquei ele na rodada anterior, né? A gente está na 17, na rodada 15 eu coloquei o Kelvin, ele aqui fez 17,40. A gente estava com o Kelvin jogando em casa, é um jogador muito interessante, 3 assistências tem o Kelvin, 15 desarmes. Vai enfrentar um Cruzeiro agora, grande chance de uma pontuação alta mais uma vez, o Kelvin, então uma boa opção para a rodada. Bustos também, temos boas opções para goleiro, para laterais, para essa rodada. O Bustos, 4 rodadas seguidas que pontua muito bem, 9,20 na 13, fez 4,13 na 14, 8,90 na 15 e 7,10 na 16. Então o Bustos é uma excelente opção para essa rodada, o Bustos do Internacional. O Rafinha também, gosto muito desse jogador, pode ser uma opção interessante. Mas quem eu posso... O Fábio Santos, né? Tem a seu favor o pênalti, né? Terminou a rodada 16 com 7,30. Fábio Santos é uma opção interessante, né? Porque vai enfrentar um Vasco que realmente o Vasco está decepcionando muito. Não é pouco não, muito. Eu acho que são essas opções interessantes, então vamos lá. Eu vou de Marcelo para essa rodada. Gosto muito do Marcelo. E vou de Plácido, do Botafogo, beleza? Então a gente fecha aí a nossa parte defensiva. A gente dobra o Botafogo, uma peça do Fluminense, uma do Corinthians e uma do Internacional, tá? Então vamos para o meio de campo. Rafael Veiga sempre é uma ótima opção, jogando fora de casa ou dentro de casa. O Rascaíto também. Esses caras que são diferentes são sempre boas opções, não importa se joga fora de casa ou dentro de casa. Eu sei que os caras são diferentes. Inclusive o Rafael Veiga fez um gol na última rodada e terminou com 10,90. O Rafael Veiga já tem 5 gols e 2 assistências, tá? E o Arrascaeta deu assistência, né? Que acabou terminando o empate, né, o jogo do Flamengo, graças ao assistência do Arrascaeta e o gol do Vitor Hugo. Então o Arrascaeta lá fez 4,20, tava negativando, a verdade é essa. Mas é um jogador que a qualquer momento aparece. Foi o que aconteceu. No finalzinho meteu aquela bola para o Vitor Hugo e o Vitor Hugo fez o gol. E o Arrascaeta também é uma opção interessante para a rodada. Deixa eu ver aqui quem eu posso indicar para vocês. Matheus Fernandes, tá? Um jogador que eu gosto bastante. Um jogador que tem bons desarmes, 51 desarmes e 2 assistências e 1 gol. Então um jogador que fora de casa, ele aqui esse aqui foi um jogo fora de casa, ele fez 10,50 só com desarme. Só com desarme, marcação. Então o jogador que vai jogar fora de casa pode trazer boas pontuações só com desarme. O Bitelo e o Cristaldo também são sempre boas opções para a rodada. Os 2 jogadores que vêm se destacando muito pelo Grêmio, o Bitelo e o Cristaldo. Entendeu? Então boas opções para a rodada. O Cristaldo já tem 4 gols e 2 assistências. Terminou a rodada 16 com 6,51. E o Bitelo, jogando pelo Grêmio, já tem 3 gols e 20 desarmes. Então, mesmo visitando o Goiás, esses 2 jogadores são jogadores que podem trazer pontuações, mesmo jogando fora de casa. Renato Augusto, foi o que eu falei, vai jogar em casa contra um Vasco que não consegue vencer, em hipótese alguma, acaba se tornando uma opção interessante para rodar pelo duelo que tem pela frente, que é contra um Vasco. Então, o Renato Augusto acaba se tornando uma opção interessante. O Lima talvez seja uma opção interessante jogando em casa contra um Santos. O Ganso também, contando com as suas assistências, 3 assistências, 3 gols, 10 desarmes. Tem o Ganso. O Arias do Fluminense também, boa opção jogando contra um Santos. Terminou a rodada 15 com 6,90 e 3,92 de 16. Perdeu e mesmo assim conseguiu fazer 5 pontos, conseguiu fazer o Arias, mesmo jogando fora de casa e mesmo o Fluminense perdendo. Se ele mete uma assistência, ele vai a 10. O Vitor Bueno, também boa opção para a rodada. 2 gols, 3 assistências, 6 desarmes. Fez um gol na rodada 16, na última rodada aquele gol de pênalti foi dele. Então o Vitor Bueno pode ser sim uma opção interessante para essa rodada.
O Johnny e o Alan Patrick também, ó. O Johnny é um jogador que é volante, joga lá protegendo a defesa, mas é um jogador que vira e mexe, vai chegando lá na frente, né? A toa que já tem 2 gols e uma assistência, jogando em casa contra um Cuiabá, grande chance de vitória. E o Johnny pode aparecer de surpresa, fazendo um golzinho, até mesmo dando uma assistência. O Alan Patrick também boa opção, tá decepcionando, né? Desde a rodada 12, ó, que vem jogando nada, pontuando muito abaixo, negativando inclusive, 5 desarmes, 2 assistências, tá muito abaixo o Alan Patrick, né? Começou até na rodada 7, teve uma pontuação interessante, vem mantendo uma regularidade ali, mas regularidade muito abaixo. E realmente está numa fase muito ruim o Alan Patrick, mas jogando em casa, né, contra um Cuiabá, talvez ele apareça nesse jogo. O Eric, também outro jogador que eu gosto bastante, ó. O Eric, ó, vem participando em gols, dando assistência, desarmando. Então, um jogador muito interessante do Atlético Paranaense, esse Eric, beleza? O Vila Sante também, ó, pode ser uma opção interessante para a rodada. Mas quem eu posso indicar para vocês? Ó, o Benítez, jogador perigoso, rapaz. Vem jogando bem pelo América Mineiro. Marlon Freitas pode ser uma opção interessante. Eu acho que, a princípio, são essas opções que eu indiquei para vocês. Então vamos lá. Quem eu vou indicar aqui para esse trio do meio de campo, tá? Eu vou... Arias vai ser minha primeira opção. Arias do Fluminense. A minha segunda opção vai ser o Rafael Veiga do Palmeiras, tá? Rafael Veiga. E a minha terceira opção tem o Renato Augusto, boa opção jogando contra o Vasco. Temos o Arias do Fluminense, tem o Vitor Bueno, Fernando Sobral, tem o Tietê do Botafogo também, que vira e mexe a pronta. Não sabemos se o Eduardo vai para jogo nessa rodada. Pelo menos por enquanto. Eu vou de... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui um botão. Aqui, eu vou de Vitor Bueno do Atlético Paranaense, tá? Muito participativo. Para você ver, essa rodada a gente está com boas opções para goleiro, boas opções para laterais e boas opções para meio de campo, né? O mercado acabou de abrir, a gente precisa se atualizar ainda. Eu não sei se o Eduardo realmente vai jogar no próximo jogo, se ele está suspenso, tem que analisar isso com calma. Mas pelo menos por enquanto foi o que eu falei, um time rascunho, um time esboço, mas é um time que está ficando muito interessante aqui. Finalizamos nosso meio de campo com Rafael Veiga, Vitor Bueno e Arias do Fluminense. Nosso trio de ataque, Tiquinho já tem que estar, não tem como deixar o homem de fora. O Tiquinho jogando demais, fazendo gol toda a rodada. Temos o Roger Guedes, que vai jogar contra um Vasco em casa, grande opção. Hulk contra o Flamengo, boa opção também. Cano do Fluminense, precisa voltar a marcar gol, né? O Cano, né? O Fluminense está numa fase horrorosa. Mas o Cano é matador profissional, 4 gols, 26 finalizações, é um maluco que se deixar ele bota a bola para dentro mesmo, um jogador que é brabo. Vitor Roque também, ó, jogando em casa e fora de casa, vem fazendo seus gols. O Vitor aqui, olha só o scout do Vitor Roque. Jesus, é só pontuação bolada. Sempre passando dos 10 pontos aqui, ó, sempre passando dos 10 pontos. O Vitor Roque realmente está numa fase excepcional. Inclusive ele já vai estar no nosso time. Não tem como deixar o Vitor Roque de fora, né? Temos aí o Wendel, um jogador diferente, né, para vocês, que pode aprontar, principalmente jogando em casa contra o Cuiabá. E vem fazendo uns pontinhos interessantes, né? 3 gols tem o Wendel, 2 assistências e 8 finalizações. Temos aí o Arthur do Palmeiras também, mesmo jogando fora de casa, um jogador perigoso. Temos o Paulinho do Atlético Paranaense também, pode ser uma opção interessante contra o Flamengo. O Ener Valencia, né, do Internacional, ó, na rodada 16 fez 8,70 na rodada 16, 8,70, sem gol, hein? Sem gol, sem assistência e pontuou muito bem
o Éder Valencia do Internacional. Pode ser uma opção interessante, uma surpresinha para a rodada. O Yuri Alberto também, boa opção para a rodada contra um Vasco jogando em casa. Temos aí o Júnior Santos do Botafogo, boa opção para a rodada. Temos o Davidson, que apesar de jogar fora de casa, o jogador que vem fazendo gols. 6 gols tem o Davidson no campeonato. O Lucero do Fortaleza, que vem fazendo seus golzinhos. O Lucero fez gol na última rodada, 2 gols, 11 finalizações. Temos o Thiago Galhardo também, boa opção para a rodada. Temos o Canóbio, jogando em casa também, muito participativo, né? Já tem gol, tem assistência. O Pedrinho, moleque enjoado esse Pedrinho, rapaz, driblador. Temos o Luiz Henrique, também joga demais. 2 gols, 0 assistência, 10 finalizações. Tem o Luiz Henrique do Botafogo também. Enfim, temos muitas opções. O Mastriani, que vem fazendo seus gols, né? Marinho, que até agora não mostrou para que veio, né? Vem fazendo uma média básica ali muito abaixo. Não mostrou para que veio. Já teve 3 participações jogando contra o Fortaleza e não fez gol, não fez assistência, não deu assistência. O Marinho realmente, o Flamengo acho que fez um bom negócio em vendê-lo por Fortaleza. Então, gente, vamos lá. A dúvida, já marquei 2, que é o Vitor Roque, o Thiago e o Tiquinho Soares. E esse terceiro jogador pode ser um Roger Guedes, pode ser um Hulk, pode ser um Cano, pode ser o Éder Valencia. Temos boas opções pro ataque, hein? Temos o Cano do Fluminense. O Roger Guedes contra o Vasco realmente pode aprontar aí, ó. O Roger Guedes já tem 6 gols no campeonato. Por enquanto, gente, que dúvida. O Éder Valencia, cara, isso aqui, ó. Gostei de ver. 8,70. Sem gol, sem assistência, gente. 8,70. Provavelmente com muito desarme, sofrendo falta, né? Ele pontuou isso aqui. Imagina se ele faz um gol aqui. Imagina. Rapaz. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, eu tô entre o Cano e o Roger Guedes. Eu tô entre o Cano e o Roger Guedes para essa rodada. Tem o Gabigol também. Tem o Anderson também, o Wanderson do Internacional. Eu vou de Cano. Vou de Cano, que realmente o Cano é matador. E o nosso técnico vai ser o técnico do Botafogo, Bruno Lage. Tá? E a gente finaliza. Ó, nosso capitão vai ser... Tô entre o Vitor Roque e tô entre o Tiquinho. Eu vou de Tiquinho, tá? Acho que o Botafogo tem um duelo melhor do que o Atlético Paranaense. E o Tiquinho realmente está numa fase excepcional, fazendo gol em casa e dentro de casa, muito participativo. Mesmo ele não fazendo gol, ele pontua, que ele participa demais, sofre falta, dá assistência, chuta para gol. Então é um jogador muito completo, muito interessante. Então finalizamos aí o nosso time. Vamos só botar aqui rapidamente os bancos de reserva, né? O banco de reserva nosso. Vou botar aqui, ó, o Éder Valencia no banco de reserva. Nossa primeira opção de ataque. Vou colocar aqui no meio de campo. Quem eu vou colocar aqui no meio de campo? Tem o Eric, do Atlético Paranaense. O zagueiro. Eu botei o Bruno Mendes, me sobrou. Nossa senhora. Me sobrou. Complicou, hein? Complicou. Vamos deixar o Maidana aqui. Vamos deixar o Maidana pelo menos por enquanto, né? Lateral. Marçal do Botafogo. Tem o Samuel Xavier. Tem o Piquerez. Temos boas opções para laterais. Tem o Kelvin Bustos do Internacional. Mas eu vou deixar o Marçal aqui do Botafogo, tá? E o goleiro. Deixa eu clicar aqui no goleiro.
Tem o Rafael do São Paulo, boa opção. Matheus Cunha também, boa opção. Tem o João Ricardo, boa opção. Eu vou deixar o Rafael do São Paulo aqui no banco de reserva, beleza? E vamos confirmar a nossa escalação. Olha, ó. Olha como ficou na escalação. Rocket ou Roquete do Internacional. Marcelo de Plácido nas laterais. Vitor Cuesta e Bruno Mendes, a dupla de zaga. Nosso trio do meio de campo. Arias, Rafael Veiga e Vitor Bueno. E o nosso trio de ataque, Tiquinho, Vitor Roque e Cano. Nosso técnico Bruno Lage. Esse é o time esboço, é um time rascunho, para a gente já ter uma noção de como vai ficar o nosso time para a rodada 17 do Brasileirão. Valeu, rapaziada? Então, ó, tamo junto. Um beijão do DJ, boa sorte na rodada e é nóis, valeu? Lembrando que a atualização final vai ser aqui no meu Instagram. Então, ó, você que não me segue lá no Instagram, dá essa moral pro DJ. Esse time que eu postei aqui será atualizado no Instagram. Vai ficar fixado aqui no feed, depois vai pro Stories, enfim. Segue o DJ, tamo junto, é nóis. Valeu, rapaziada. Fui!